Olá a todos! Hoje vamos estar explorando as tensões, rupturas e diálogos entre a fé e a razão no período de 1789, da relação entre igreja e ciência na Idade Moderna. O trabalho foi feito por mim, Amanda, e pela Aline Lourenço. Então, quando houve esse conflito e essa convergência da igreja e ciência na Idade Moderna? A Idade Moderna ela marcou um período de profundas transformações intelectuais e culturais, onde a relação entre a igreja e o mundo da ciência se tornou um palco de intensa colaboração, mas também de notáveis tensões. Então, o nosso trabalho vai estar explorando essa ruptura cultural que caracterizou a transição do pensamento medieval para o moderno, o desenvolvimento de metodologias científicas inovadoras e o complexo diálogo entre fé e razão. A transição do século XV ao XVIII marcou o abandono progressivo da tradição cultural, intelectual medieval, e essa ruptura ela foi impulsionada por dois movimentos centrais, que foi o Renascimento Cultural, que houve a revalorização dos clássicos gregos romanos e foco no potencial humano, e a Reforma Religiosa, que é a fragmentação da unidade cristã ocidental e incentivo ao pensamento individual. O Renascimento ele introduziu uma nova mentalidade que desafiou o teocentrismo, e preparou o terreno para o avanço científico. Então, temos o antropocentrismo, onde o homem é o centro do universo, o racionalismo, onde a razão humana é a principal ferramenta para o conhecimento e a verdade, e o humanismo, que é o foco nas capacidades e valores humanos, em oposição ao teocentrismo, onde Deus seria o centro do universo. E esse novo método de observação e experimentação ele começou a gerar descobertas que contradiziam as visões de mundos estabelecidos pela igreja, especialmente no campo da cosmologia, onde a gente tem um modelo geocêntrico, que é a visão tradicional, a Terra como centro fixo do universo, que é defendido pela igreja. O modelo heliocêntrico, que é proposto por Copérnico, onde o Sol ele é o centro e a Terra gira ao redor dele. E o caso do Galileu, que é o uso do telescópio por Galileu em 1610, ele forneceu evidências observacionais, levando ao seu julgamento pela Inquisição. E os protagonistas da Revolução Científica seriam esses, o Nicolau Copérnico, o Galileu Galilei, o Giordano Bruno e o Isaac Newton. E apesar dos conflitos notórios, é um erro a gente considerar o período como uma simples guerra entre a ciência e a religião, porque muitos cientistas eles viam seu trabalho como uma forma de honrar e compreender a criação divina. Porque a ciência moderna se desenvolveu tanto dentro quanto fora do ambiente religioso, já que a Igreja Católica e as novas denominações protestantes elas frequentemente atuavam como patronos de universidades e centros de pesquisa. Então, grande parte dos primeiros cientistas eles eram clérigos ou educados por instituições religiosas. Impacto da reforma religiosa. A reforma protestante, iniciada em 1517, contribuiu indiretamente para a revolução científica, ao desafiar a autoridade centralizada da Igreja Católica e promover uma nova visão e ênfase no indivíduo. A busca pela conciliação entre fé e a razão. Apesar dos conflitos notórios é um erro pensar que a ciência e a religião estiveram em constante guerra. Muitos cientistas importantes da época eram profundamente ligados ao religioso e dedicavam seus estudos à glorificação da criação divina, que são cientistas crentes, que muito viam na ciência a forma de entender melhor a obra de Deus, o Deus geometra, que era a crença em que o universo era regido nas leis matemáticas e racionais, e o patrocínio eclesiástico, onde a própria igreja era dona de universidades e ordem religiosas. O movimento protestante diretamente contribuiu para a abertura científica, ao enfatizar a leitura pessoal da Bíblia e o individualismo religioso. Abriu espaço para o questionamento de outras autoridades eclesiásticas, individualismo reforçado, ascensão de novas éticas e o foco na natureza. A Idade Moderna testemunhou a sistematização do método científico e estabeleceu a observação, a experimentação e o raciocínio lógico como pilares do conhecimento. Esse desenvolvimento foi crucial para a separação epistemológica entre ciência e teologia, que estava ligada à observação, hipótese, à experimentação e, por fim, à conclusão. Concluindo, a ciência moderna não surgiu em um vácuo, mas se desenvolveu em um ambiente complexo e multifacetado, onde instituições religiosas desempenharam papéis duais, de oposição em defesa do dogma e do patrocínio ao saber. Essa dualidade resultou em avanços científicos e notáveis e em profundas transformações culturais que redefiniram o lugar do ser humano e do divino no universo, moldando o mundo que conhecemos hoje.
Aqui estão as referências, né, que foram utilizadas no nosso trabalho. Muito obrigado.